Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, estamos com toda a igreja vivenciando a alegria do Santo Natal. É a visita de Deus a toda a humanidade. É o cumprimento da promessa do Senhor que prometeu enviar o seu Filho unigênito e muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos salvar. A alegria do Natal, meus irmãos, conforme eu lembrava no início da nossa celebração, ela se estende por mais 8 dias. É o que nós chamamos na liturgia da igreja como a oitava do Natal. Estamos apenas no 2º dia, temos mais dias aí para nós celebrarmos a alegria do Santo Natal de Jesus. Que coisa para o mundo, o Natal já se foi. Os olhos se voltam para a virada do ano, para outros ainda, os olhos já se voltam para o Carnaval. Porque muitos entendem o Natal apenas uma confraternização social, troca de presentes. Mas nós bem sabemos, meus irmãos, para nós cristãos, Natal é a celebração do mistério da encarnação. O Verbo de Deus que se tornou carne, que assumiu a nossa natureza, estabeleceu sua tenda, sua morada entre nós e permanece em nosso meio. Isto é o Natal, meus irmãos, é a celebração do Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que pisa o chão duro e sofrido da nossa vida, que assume as nossas dores, também compartilha das nossas alegrias, que dá a sua vida para salvaguardar a nossa vida da morte eterna. Portanto, meus irmãos, não permitamos que nada neste mundo, nem ninguém, ofusque o brilho e aquilo que é o essencial do Natal em nossas vidas.
Ainda há tempo de nós abrirmos o nosso coração, de nós fazermos o nosso coração aquela simples manjedoura do presépio e permitir que Cristo Jesus, o Deus menino, renasça em nós e cresça em nós. Nesse segundo dia da oitava do Natal, meus irmãos, a igreja coloca na sua liturgia a festa da Sagrada Família de Nazaré. Uma ocasião para lá de oportuna, para nós meditarmos a sacralidade das nossas famílias. Olha que coisa maravilhosa, Deus Salvador quis vir a este mundo, quis vir até nós através do seio de uma família. Cristo Jesus, o Redentor, o Salvador, a primeira realidade humana que Ele santificou foi uma família. Como se quisesse dizer assim para nós, que a família é dom de Deus, que a família é um lugar sagrado, onde nós podemos e devemos vivenciar os valores do Evangelho, os valores do reino dos céus. Pois bem, meus irmãos, Jesus veio até nós por meio de uma família. É na família que nós nos santificamos. Assim como José, Maria e o próprio Cristo se santificavam no dia a dia da vida familiar, nós também somos convidados a assim viver. José, por exemplo, o chefe da família de Nazaré, se santificava, amando a sua esposa, amando o seu filho. Jesus foi dado a ele por adoção e ele assumiu a paternidade com alegria. Não mediu esforços para transmitir a fé ao Filho Jesus, embora fosse Filho de Deus, mas era uma criança. E como toda criança, precisava aprender as coisas de Deus. Precisava aprender como viver neste mundo. O Evangelho de hoje termina dizendo: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante do mundo. Oxalá, meus irmãos, as nossas crianças pudessem fazer a mesma experiência, e devem fazer a mesma experiência em seus lares. Crescer não somente no tamanho, não só nas laterais, pelo excesso de comida, quem sabe, que damos a elas, mas que cresçam em sabedoria, que cresçam em casa aprendendo os valores do reino, aprendendo as primeiras orações. Certamente, meus irmãos, Jesus aprendeu em casa, com o pai José, com a mãe Maria, as orações dos judeus. Certamente Jesus aprendeu em casa a importância de peregrinar até a Terra Santa, Jerusalém. Crianças a partir de 13 anos apenas poderiam fazer a sua primeira experiência a Jerusalém. Mas Jesus foi aos 12 anos, conforme escutamos hoje no texto do Santo Evangelho. Então criou aquela expectativa no seu coração: quero ir a Jerusalém. Porque a Páscoa, eles celebram a Páscoa uma vez ao ano, lembrando aquele episódio da libertação da escravidão no Egito. Isso é um marco na vida do povo judeu, um marco na vida dos israelitas. Mas o mais importante é nós, meus irmãos, pensarmos o seguinte: aquilo que Jesus aprendeu na sua casa, com o seu pai e com sua mãe. É a missão de cada pai e cada mãe, também transmitir em casa os valores do reino aos seus filhos. Falar da importância da Páscoa. Hoje, para nós cristãos, a Páscoa tem um novo sentido. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Cristo que nasceu para nós no dia de ontem, presente do Pai Eterno para toda a humanidade, veio para nos salvar. Meus irmãos e irmãs, as crianças sabem o que é realmente o Natal? As crianças sabem quem é Jesus Cristo? Os nossos filhos conhecem Nossa Senhora? Os nossos filhos sabem quem foi ou quem é São José dentro da história da salvação? As nossas crianças têm uma santa curiosidade pela Sagrada Eucaristia, por exemplo? Elas perguntam em casa? Elas têm interesse em saber o que é a hóstia consagrada? Por que as vestes dos padres? É próprio da criança a curiosidade, né? Às vezes nós adultos ficamos até incomodados. Não para de perguntar, por quê? Por quê? Por quê? São grandes filósofas, né? As crianças. Pega uma certa idade, aí os seus 3 anos em diante, o porquê não para. Por que isso, pai? Por que isso, mãe? Mas observemos os nossos filhos, meus irmãos. Os nossos filhos perguntam o que para nós? Mais sobre as coisas do mundo, da tecnologia, da internet,
ou nos perguntam também coisas da igreja, da nossa religião católica. Os nossos filhos têm uma boa curiosidade acerca da nossa fé católica? Ora, meus irmãos, filho de peixe, peixinho é, não é assim que nós falamos do ditado? Se os nossos filhos nos veem rezando, nos veem amando, adorando a Eucaristia, rezando o terço em casa, meditando a palavra de Deus em casa, eles vão criar gosto, santo interesse, boa curiosidade em conhecer, em aprofundar sobre as coisas de Deus. Depois chega uma certa idade, se a gente não faz isso com as crianças, meu filho, você tem que ir para a catequese. Ah, eu não quero ir. E se vai, obrigado. Por quê? Faltou o exemplo em casa. Faltou a catequese em casa. Papai e mamãe são os primeiros mestres da fé, são os primeiros catequistas. Então o pai e a mãe não podem renunciar a esta grande e desafiadora missão de passar a fé, de transmitir a fé aos seus filhos, a começar das orações do cristão. Na verdade, meus irmãos, a paróquia apenas ajuda, contribui na formação cristã das nossas crianças. Mas é dentro de casa que as crianças devem conhecer a Deus, saber os mandamentos, saber quem é Jesus Cristo, quem é Nossa Senhora, quem são os santos, observar os mandamentos. Vejam, a primeira leitura de hoje é um comentário belíssimo do livro do Eclesiástico sobre o 4º mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Quantos adultos sequer conhecem os 10 mandamentos? Meus irmãos, isso é sério. Hoje nós como que colhemos as consequências das vezes que não soubemos catequizar os nossos filhos em casa. Por isso tantos maus tratos, tantos desrespeitos para com o pai, para com a mãe. Filho pega uma idade, bate asa, vai embora, de repente despreza o seu berço, as suas raízes, desconsidera os seus pais. Onde será que está a falha? Será que isso é um problema de caráter do nosso filho? Ou fomos nós que não soubemos catequizar, evangelizar devidamente os nossos filhos? E depois ficamos aí como que correndo atrás do prejuízo. Então, meus irmãos e irmãs, se temos a graça dos filhos, filhos são bênçãos de Deus. Sem dúvida alguma, filhos complementam, traz alegria à vida do casal. Mas é preciso também assumir com a mesma alegria a missão, a responsabilidade de formar bem a consciência cristã dos nossos filhos, a fim de que saibam também sofrer, porque me aponte um ser humano, meus irmãos, que não sofra neste mundo. O cristão lança um olhar sobrenatural diante dos sofrimentos que enfrenta no seu dia a dia. Então, quando os filhos estão aí padecendo alguma enfermidade, alguma dificuldade, ensinarem os filhos a sofrer, se apoiando em Jesus Cristo, na devoção aos santos. Senão criamos filhos mimados e ficam eternamente infantilizados. Quantos adultos aí ainda não definiram as suas vidas? Por quê? Pai e mãe sempre fizeram tudo por eles ou para eles. Então, meus irmãos, saber educar os filhos na dose certa, transmitir os valores do Evangelho, falar dos mandamentos em casa. E a primeira leitura, meus irmãos, bastante clara para todos nós. O 4º mandamento, honrar pai e mãe. Nós que temos ainda a graça do convívio do papai e da mamãe, precisamos saber honrá-los. É verdade, chega uma certa idade, não obedecemos mais os pais porque fazemos a nossa vida. Mas o respeito não pode ser esquecido, não. Chegam na caducidade da vida, na limitação física. Muitos pais carregam a cruz da enfermidade. Nessas horas em que nós demonstramos com atos, com gestos, com atitudes, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado pelo dom da vida que eles nos concederam. Claro que somos todos frutos do amor de Deus, mas se papai e mamãe tivessem se fechado a vida, como nós chegaríamos a este mundo? Não é verdade? Então, meus irmãos, quando os nossos pais estão enfermos, idosos, são nessas horas que nós demonstramos a nossa gratidão, como se nós estivéssemos falando assim com atitudes. Obrigado, pai. Obrigado, mãe,
por ter me gerado, pela vida. E por mais que eles dão trabalho, e às vezes dão mesmo, né? Dizem que os idosos, aos poucos, vão se tornando crianças. Precisamos exercitar a caridade, a paciência, a bondade. Quantas noites de sono, lá atrás, quando éramos menores, nossos pais perderam, não é verdade? Porque dávamos trabalho, nós somos difíceis. A dor de dente, a dor de barriga, a cólica, a dor de cabeça, ou então porque éramos chatos mesmo. Quanta paciência do papai e da mamãe. E às vezes nós facilmente perdemos a paciência e a caridade com os nossos pais. E veja, meus irmãos, o autor do Eclesiástico nos lembrava promessas divinas àqueles que observam o 4º mandamento do Decálogo. Quando fizer as suas preces a Deus, serão atendidos. Aquele que faz a caridade ao seu pai e à sua mãe, tem os seus pecados perdoados. E terão a alegria do convívio dos filhos, o respeito dos próprios filhos. Às vezes nós não entendemos uma indelicadeza, um desrespeito de um filho nosso. Mas de repente aquele filho está se inspirando no nosso tratamento com o nosso pai, com a nossa mãe. Vocês sabem, meus irmãos, que nós somos espelhos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Do jeito que tratamos os nossos pais, da mesma maneira vão nos tratar os nossos filhos. Então que esta palavra hoje encontre um lugar especial dentro de nós, no sentido de refletirmos melhor sobre a nossa vida em família. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses, nos falava exatamente isso. A vida da família no Senhor. Uma família cristã deve viver como uma família santa. Olha como que Paulo hoje começa a segunda leitura. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Meus irmãos, podemos amar a família, porque somos amados por Deus. Fomos amados por Deus por primeiro. Ora, ninguém é capaz de oferecer ao outro aquilo que não experimentou. Vejam, por primeiro nós experimentamos o amor de Deus. Natal, meus irmãos, é a celebração do amor de Deus por nós, da misericórdia de Deus por nós. Por isso, Paulo hoje nos lembrava, somos os santos eleitos. Deus nos escolheu para sermos um povo santo, um povo amado, um povo que saiba ser instrumento do amor do Senhor no meio do mundo, a começar de dentro de casa. O Concílio Vaticano II chama a família de igreja doméstica, porque é lá dentro de casa que nós somos convidados a colocar em prática o mandamento que Jesus nos deixou, o mandamento do amor. E São Paulo hoje, meus irmãos, dá recomendação para todo mundo. Mulheres, esposas, sede solícitas aos vossos maridos, ou seja, sejam companheiras, compreensivas, promotoras do diálogo dentro de casa. Esposos, maridos, amai as vossas esposas. Numa outra passagem, o mesmo apóstolo Paulo, ele compara o matrimônio cristão como o grande matrimônio que Jesus selou conosco no alto da cruz. Olha que bonito. São Paulo compara o casamento entre cristãos como um casamento que Jesus selou com toda a humanidade, com toda a igreja. A igreja é esposa de Cristo. E vejo a recomendação aos maridos. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Não um amor de condições, faça isso que eu te dou aquilo, mas um amor incondicional, amor ágape, amor oblativo, amor que não busca o próprio interesse. Daí nós vamos lembrar aquela carta aos Coríntios de São Paulo, o hino à caridade. O amor tudo suporta, o amor tudo desculpa, o amor não se enche de orgulho. É este amor ágape, meus irmãos, que marido e mulher devem cultivar cada dia de suas vidas em seus lares. Filhos, obedecei aos vossos pais. A obediência, aquilo que eu dizia, nós que temos a graça do convívio do papai e da mamãe, obedecer os pais. Sabe, meus irmãos, Deus nos fala de forma prática, através dos acontecimentos da vida, através da sua palavra santa, mas também através das pessoas. Então,
Deus fala com os filhos através dos pais. E a gente reconhece isso depois que quebra a cara na vida, né? A gente fala assim, puxa vida, minha mãe sempre me falou isso, mas eu nunca escutei. Era Deus falando comigo, mas eu não tinha ouvidos atentos. Tomemos cuidado, meus irmãos. Pai e mãe têm uma graça de estado, uma graça especial. Por mais limitações que têm, por mais pecados que pratiquem, pai e mãe têm uma graça especial. Deus fala conosco através do papai e da mamãe. Não vamos pagar para ver, não. Vamos ouvir as recomendações, as exortações, as correções que os nossos pais fazem. Então, filhos, obedecei a vossos pais. E também Paulo hoje tem recomendação para nós, para os pais, melhor dizendo. Pais, não intimideis os vossos filhos. Que coisa feia quando pai e mãe fazem chantagem emocional com os filhos. Às vezes pai ou mãe tem uma frustração porque não conseguiram tal profissão, tal carreira ao longo da vida e querem que o filho ou a filha siga aquela carreira. E os filhos não querem, de jeito nenhum. É aquele sonho que pai e mãe projetam no filho. Coitado do filho. Vai ser infeliz se faz a vontade do pai. Não é verdade? Então, pais, não intimideis os vossos filhos. Não deixeis constrangidos os filhos. É preciso, meus irmãos, saber respeitar a vocação, a liberdade de escolha dos nossos filhos. O importante é semear Deus no coração dos filhos, rezar pelos filhos e com os filhos. Mas chega uma hora que filhos são como pássaros, é preciso deixar que eles batam asas, façam a vida deles. Nós já preparamos o terreno, um dia aquela semente vai florescer, um dia aquela semente plantada com as nossas palavras e com o nosso testemunho de vida vai produzir frutos. Deus sabe o momento de colher esses frutos na vida dos nossos filhos. Então Paulo, meus irmãos, foi bastante claro para todos nós. E para encerrar no Evangelho, Jesus vai à peregrinação pela primeira vez com os pais José e Maria. Não é que o menino fica lá? Não dá para entender como que eles voltaram na caravana sem o filho, né? Mas voltaram. Mas chegou em casa, cadê o menino? Cadê o menino? Ficaram angustiados. E vai na casa da parenta, não acha, no outro parente não acha, no vizinho não acha. Volta para Jerusalém. Onde estava o menino? Na igreja, no templo. Para nos ensinar assim, meus irmãos. Nós tantas vezes temos esta angústia de Maria e José. E a nossa angústia está, onde está Jesus? Onde está Jesus? Há uma angústia em cada coração humano. O problema, meus irmãos, é que nós nem sempre procuramos satisfazer essa ansiedade ou angústia em Jesus Cristo. Buscamos as coisas do mundo, os vícios. Hoje o Evangelho nos aponta aonde nós vamos satisfazer essa angústia, matar essa angústia, procurando Jesus no templo. Jesus nós encontramos na igreja. Jesus nós encontramos na palavra que ouvimos na Santa Missa. Jesus nós encontramos na própria Santa Missa e nos demais sacramentos. Amém?